You feel going crazy. Ora, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu comecei pela noite porque estamos a gravar efetivamente à noite, pela caladinha, pelas 9h30. Isto aos 20 anos isto já era 11h30 da noite para nós. Agora aos 30 Menos uma hora, não é? Pois, agora aos 30 tais já se torna mais tarde. É duro estar aqui às 9h30. Já devia estar a preparar-me para a cama. Olha, não tenhas dúvidas. Olha, da parte da t-shirt para baixo está de pijama já. Eu também. Então isto é a primeira conversa de putos, o nome vão perceber, isto são maltas nascidas nos anos 80 para os 90 e que nada contra os 2000 também, hão de vir aqui gente nascida no início dos 2000 e para o final de 2000, mas não deixam de ser putos e para sempre ser putos. E eu tenho comigo os primeiros convidados, o André Pereira Blaze, se encontrarem pelo Twitter é este nome que aparece, e o Carlitos, que também é o Carlitos Esteves com B, parece que é do Porto, que são duas grandes pessoas aqui da blogosfera dos videojogos. Eu até escrevi-vos aqui uma nota daquilo do vosso pequeno bio que vocês põem no Twitter e nos sítios. O André é tradutor, editor e copywriter, por isso, se temos erros de português e calinadas, ele apanha logo ao milímetro e é muito chato. Dá cabo do backlog no Glitch Effect, é uma página de Twitter, é um site de videojogos que podem dar uma vista de olhos, e também escreve no Per Nebulame, se não estou a dizer bem ou não. Pernebula, posso só dizer Pernebula? Exato, em inglês fica melhor. É pseudo-latim, pseudo-whatever. Já o Carlos é escritor no Future Behind, o site que E é escritor, uau! Primeiro estou com o cabelo lá, foda-se, não sei se vocês estão a sentir o que está a acontecer aqui. Autor, que fica melhor hoje em dia. Foi ou é moderador porque não deixou de estar no ar, apesar de não terem gravado mais episódios de Jogatanas e Manias, está lá e podem continuar a ouvir. Eu hoje fui ver o Kingdom Hearts porque gosto sempre de perceber um bocadinho da história e quanto mais tento ouvir, menos percebo da história. E é um apaixonado pelo Kingdom Hearts, como eu disse, entre outros jogos. Por isso, bem-vindos aos dois. Hoje o tema é as cutscenes que marcaram as nossas infâncias e juventudes, porque isto nunca deixou de ser marcado, mas vamos às primeiras experiências. E antes disso, eu queria perceber qual é que foi, hoje vou falar as mais marcantes, mas talvez a vossa primeira, não sei se vocês ainda têm recordação qual foi. André, tens memória do momento e a consola e como é que estavas e etc? Eu lembro perfeitamente, é sempre esta história que eu conto, até que partilhei com o Carlitos quando fui lá à sua mesa. Eu vivia na base das Lajes. Éramos quase vizinhos, tínhamos arquipélagos, vivia na base das Lajes, e então nós tínhamos sempre aquela vida de rua, sempre andar na rua, fazer as neiras, e uma vez que chego a casa à noite, o meu pai pega-me pela janela dos alojamentos dos militares e tinha lá uma NES, a primeira NES, a correr o Super Mario 1, ainda das americanas, mas na altura não liguei porque eu era puto, não tinha noção do que era uma console e o que era jogos, porque só queria andar na rua. Mas ele jogava sempre, via sempre o meu pai a jogar. Mas só ferrei mesmo a sério quando saiu a PSX. Quando, se calhar, deixei de ser tão selvagem e passei a ser mais recatado do lar com a PlayStation. Com os meus dois primeiros jogos, o Die Hard Trilogy e Sovietic Strike, e foi aí que realmente entrei a sério para os jogos. E está. Já agora, estava-te a perguntar, e a tua primeira cutscene, tens recordação? Assim, tirando estes jogos que eu mencionei, a primeira cutscene que fez impacto e se calhar ditou os meus gostos foi a opening do Final Fantasy VIII. Porque nós na altura, eu e o meu irmão, só podíamos escolher 2 jogos por ano, então nós escolhíamos os maiores jogos para nos durar, não é? Não é como agora que um gajo vai ver umas promos, paga 2, leva logo 3 e pronto. Então ele escolheu Final Fantasy VIII e eu escolhi outro jogo qualquer que agora não me recordo. Portanto, eu é que escolhi por ele Final Fantasy. Mas assim que a opening começou, aquele coro, a ondulação, o jogo de câmara a afastar-se e depois lá o Squall e o Cipher a lutarem, e para mim foi algo estupidamente diferente que eu nunca tinha visto até agora. Mas mesmo assim demorei a pegar no Final Fantasy VIII porque eu não sabia jogar um jogo por turnos. Eu achava muito secante, parado, não sei o quê, até que agora eu não jogo mais nada a não ser isso.
Ora, e tem aqui uma belíssima origin story, realmente. E não era um jogo fácil, porque senão o sistema das cartas e das junctions, que se falhasse aquilo ao início, nunca mais endireitava. E depois, no fim, era Eu ainda não percebo como é que funciona a Junction. Eu repeti o Final Fantasy VIII há pouco tempo, na Switch, eu ainda não percebo como é que aquilo funciona. Pronto, foi ao calhas. Eu tenho esse em atraso por causa da Junction e por causa das cartas, pá. E aquela coisa de mudar as regras tira-me a sério. As cartas eram viciantes. Eu acho que joguei mais cartas do que o jogo em si, mas eu não percebo nada como é que funciona a Junction. Há pessoas mais inteligentes que fazem builds, pá, brutais. Eu HP, Strength e siga. Bem, isto aqui já ficou aqui a falar de Junction, já estamos a falar dos nossos males. Carlos, Carlitos, Litos, eu não sei como é que é de tratar, mas ficam as três. Pode ser Litos. Pode ser Litos. Então, já agora, o André contou aqui uma história bonitíssima da primeira cutscene e como é que ele se ligou ao mundo dos videojogos. Como é que foi para ti? Conta-nos esta viagem. Então, eu comecei também em pequenito, não foi com a NES, foi com a Mega Drive. Também foi parecido. O meu pai trouxe uma vez uma Mega Drive para casa e pôs-me a jogar o primeiro Sonic. Pronto. É tão simples quanto isto. Foi amor ao primeiro ouriço. Portanto, desde aí que não só sou fã do Sonic, como naturalmente esse jogo é muito especial para mim. E voltei meio ainda ao jogo. Ainda o ano passado voltei a jogá-lo, olha, mesmo na Mega Drive, e continua a valer muito a pena. Agora, a primeira cutscene foi aquela que há uns tempos partilhei no Twitter. Não é bem a primeira, é um bocado batota. Não é a primeira cutscene que me fez parar um bocado, mas talvez... É um bocado tramado dizer isto, porque eu não me lembro se a primeira vez que eu vi esta cutscene se de facto consegui compreender ao certo tudo o que estava a funcionar ali, como agora em adulto. Mas vamos por termos cronológicos, talvez seja a primeira. Estou a falar da cutscene no Final Fantasy X, em que a Yuna tem que fazer o send-off, portanto é uma tradição naquele mundo em que os summoners, né, que são as pessoas que estão encarregues não só de ir buscar os summons, os Eidolons, é Eidolons que se chama no 10, não é? Sim, Eidolon, sim. Eidolon. Para vencerem, portanto, o pecado. É um jogo pouco religioso, como podem imaginar. O pecado é uma baleia gigantesca, by the way, que rebenta com ilhas e que pode ter relações familiares com alguém da vossa equipa. Afinal são Aeons. Eidolon é do Final Fantasy IX. Ok. São Aeons. E tu quando é que é? Bem, continua. Eles vão mudando, eles são Espers no 6, são Eidolons depois... Já agora, para tentarmos ouvir spoilers, atenção. Sim, desculpem. Se bem que a cena do Sim é cedinho no jogo, que se percebe. Eu invejo quem o Final Fantasy X ainda, invejo. Porque vai descobrir tudo pela primeira vez. Sim, e esta cutscene é maravilhosa porque tem esta... Epá, imaginem, isto é 2000 ou 2001, agora falha-me a memória. Na altura, já tínhamos algumas boas cutscenes que na altura, quando saíam da parte do gameplay, se chamavam FMVs, era Full Motion Video. Hoje em dia, pronto, agora já não faz sentido esta nomenclatura. Na altura era porque era quando saía do gráfico poligonal manhoso, ia para uma coisa que podia estar num filme. E aqui é a primeira, se calhar, o Final Fantasy X tem muito boas cutscenes, não é só esta, do início do Tidus a jogar Blitzball ao som de metal parecido com Rammstein também é do caraças. A cutscene deles a descerem para fazerem um heist, para roubarem para salvarem a Yuna do casamento, também é uma coisa que podia estar no Indiana Jones. Esse jogo está... Esse jogo era o que o Spirit Within devia ter sido. Éramos felizes e não sabíamos. Mesmo. Mas isso é que conversa para outro dia. Havia uma coisa engraçada na caixa destes jogos, mais nos Final Fantasy, que agora falaste nos Full Motion Videos, que eles gabavam-se imenso de... Este jogo contém mais de 1 hora de full motion video. Tu ficas, meu Deus, o que é isso? Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, e tu ficas, uau. E depois no Final Fantasy X, na SIC Radical, acho que até ao jogo sair, passava sempre o trailer com aquela rocalhada que o Carlos falou. Todas as noites, porque o trailer era um pouco mais pesado, com o Oran, assim de longe, a beber, se acabasse e de repente, tipo, cena, vem e depois, tipo, o que é isto? O que é que vem aí? Não, a sério. E esta cutscene, no meio desta adrenalina toda, é a coisa mais
pesada e não é sombrio. Ela dança e esta cerimónia é esta personagem a dançar por cima da água para que as almas dos que morreram às mãos do Sin, portanto, deste monstro, do pecado, não se transformem depois em monstros por terem ficado ali presos. E é este send-off que faz com que eles possam ser libertos, as almas possam ser libertas, e isto é tão bonito, é tão calmo, que é uma... pelo menos para mim foi, se calhar, a primeira vez que eu vi a celebração da morte, no sentido cerimonial da coisa, representada de uma forma sóbria e não demasiado exagerada ou para efeito dramático. Não, era uma cerimónia fúnebre. Aquilo podia ser uma tradição qualquer na Polinésia ou no Sudeste Asiático, que é de onde eles vão buscar inspiração. Uhum. E quer dizer, não a pessoa andar em cima da água, pronto, porque enfim, não é? Mas a dança todo aquele ambiente era um bocadinho diferente daquilo que estávamos habituados, até para o próprio Final Fantasy, que era mais é muito mais como é que eu vou dizer isto? Não entendo isto como crítica, mas mais Hollywood no sentido de maiores explosões, maiores emoções, era sempre mais, e aquilo de repente foi tipo um voltar às bases e fazer uma coisa grounded. Muito solene. Yeah. E é lindíssima a cutscene. Eu arrepio-me sempre que vejo aquilo. Então o Lich já lançou o tema e agora hoje eu prometi que vamos ver as cutscenes. Esta eu já tenho um minuto contado. O Lich mandou todas as duas são grandes. As do André são a segunda é só uma das partes da cutscene. É uma parte, e tu vais-me dizer qual, e vamos por aqui no YouTube. Eu só pus 3. Todos meteram. Isto não houve mais, ninguém foi mais que os outros. Aqui é democracia, não queremos problemas. Então, eu agora vou compartilhar aqui a janela. Estamos a ver, certo? Uau. E que é bem, cheio de dinamismo isto. Isto tem que ser. Ok, e agora vamos aumentar. A ver, certo? Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Vou só dar um bocadinho para a frente, que é mais urgente. Pronto, lá está. Isto é a parte in-game. E depois corta para o FMV. Agora é tudo seamless, essas transições, tipo, para cutscene. Podes ir falando Lich, se quiseres, que isto tem muito que se dizer. Eu acho que esta é daquelas que é um desrespeito falar por cima, porque há aqui tanta coisa a funcionar. É o silêncio. Primeiro o silêncio. Não há música aqui, é só quando ela começa a cerimónia. Tens ali o detalhezinho da lágrimazinha, é uma coisa que não é alegre. Pá, isto podia ser cinema. Eu acho que só anos mais tarde é que eu vi que eram mesmo os corpos que estavam debaixo dela, não é simplesmente flores. Eu nunca tinha dado por isso, sabes? Só em adulto. Só em adulto é que reparei. Eu voltei a jogar este jogo também recentemente, como fui até ao gameplay, e já tinha perdido pessoas, e então eu acho que esta temática da morte, mesmo quando visitam as Far Plane, bate de maneira diferente. A Far Plane é... Sim. Bate de maneira completamente diferente. E é a cena daqueles que têm como profissão também este peso, não é? Este jogo representa muito bem isto, a responsabilidade que é passada a estas pessoas que conduzem estas cerimónias, que têm a responsabilidade do luto dos outros e quase de tentar, pois, é verdade, e quase de tentar limpar o pecado. Não é? Este jogo tem muito esta componente religiosa, mexe ali muito com a corrupção da igreja enquanto poder e da parte boa daqueles que querem de facto fazer alguma coisa para ajudar os outros. Sim. Eu acho que é aí onde ele funciona melhor. E eu gosto bastante que nós somos o Tiras completamente what the fuck é que se está a passar. Mas mesmo assim não está um palhacinho ou não está a comentar, simplesmente está mudo e calado porque que é isto. Graças a Deus Nosso Senhor. E depois a Lulu explica, porque ela faz aquilo sempre com um sorriso, porque é a coisa mais complicada e pesada que ela pode fazer. Eu lembro de ter jogado, eu joguei o 7, o 6 já joguei muito depois, mas o 7 e o 8, o 9 e o 10 joguei sempre com o meu irmão.
Foi sempre uma coisa nossa do Final Fantasy, até porque duas cabeças a pensar é melhor do que uma. Este também joguei com um amigo. Também Pronto. acabei com um amigo. É, Nunca acabei sozinho. ainda estava a falar com o André em off, que o 15 joguei com um amigo, em casa dele é que tinha o jogo e ia jogar com ele, porque são jogos em que há uma partilha ali, às vezes são momentos de silêncio, porque a história está a abrir-se e a pessoa não fala porque fica ou chocada ou fica completamente embaciada pela beleza própria da narrativa que os Final Fantasy trazem, que para algumas pessoas pode parecer extremamente exagerado, mas são jogos que contam muitos, que são fantasia completamente fora do normal. E eu lembro desta cena de ver com o meu irmão e ficar arrepiado, e na altura não nos bateu tanto por causa da parte religiosa, porque não lembrámos da parte da igreja, por isso éramos miúdos já para o início da juventude, mas ir à igreja, eu todo respeito a quem é católico, eu fiquei educado como um católico, mas ir à igreja era uma seca, ou ver toda a parte da religiosidade e da cerimónia, etc. E quando vês isto da Yuna no jogo, bate de maneira diferente passados não sei quantos anos, porque acima de tudo há ali uma beleza própria, e o Tito acho que tem das melhores reações em termos de protagonista ou co-protagonista do jogo, que é o silêncio e um sorriso, não de que ela é bela ou coisa, mas simplesmente ficar chocado com a perfeição de uma cerimónia que supostamente devia ser de tragédia total para quem está de fora, não é? Mas pronto, já ficámos aqui arrependidos. O Tidus eu detesto o Tidus só porque ele é tipo, pá, é o puto mimado, estás a ver? Tipo, ele é o Beto do Final Fantasy. Mas ali tu consegues ver que, apesar disso tudo, é uma personagem empática, porque imagina, se fosse um Zidane ou assim, se calhar tinha mandado uma piadola ou uma merda qualquer. E aquele... Sim, whatever. Este não, de facto tu sentes ali empatia, tu percebes que aquilo isto não deve ser fácil. E não era assim tão, pelo menos da minha memória, eu não me lembro assim de tantos jogos onde a tua personagem fosse empática com outra, de uma forma humana. E aquilo de facto é genuíno, aquilo é empatia normal. E eu acho que isso é muito fixe. Eu nem acho o Tidus muito mimado. Lá está, o pessoal mesmo. Mas isto é irritação pessoal. Isto é irritação pessoal. Sim, o pessoal dentro do jogo, mais o pai dela, dizem que ele é mimado e é um chorão. Mas eu revi-me tanto no Tidus naquela altura. Realmente, uma pessoa que é muito amparada pela mãe, e o pai que é tipo aquela estrela, e toda a gente gosta do pai, e o pai não diga nada ao puto. Daddy issues. Eu acho que toda a gente teve um pouco de daddy issues e sentidos. Eu percebo-te um bocadinho. O teu pai é tipo, fala com toda a gente, a coisa depois contigo, e depois. Mas depois no fim há aquele meio termo e uma pessoa também vai crescendo e se calhar tipo. Sim, eu tenho que jogar mais uma vez o Final Fantasy X, porque eu acho que agora vai-me bater a sério. Há certos jogos que nós devemos jogar quando já somos adultos e depois passarmos por algumas coisas para se sentir melhor. Ui, tema para outro podcast, aqui fica bem já. Vamos agora para a cena do André, porque ele deu 3 também, e eu escolhi logo a principal, aquela que eu gosto também muito, porque acho que foi das primeiras que me fez não ficar emocionalmente esgotado como o Final Fantasy X ou o 8, que me deixou completamente embelezado, mas foi de intriga total, por isso vamos agora passar à cena, eu vou já para lá a correr. Ok, e já estamos aqui a correr, um segundo. Falando em cinema, né? Falando em cinema, André, as pessoas estão em casa e a nos ver. Isto é Metal Gear Solid. Eu joguei este antes do Final Fantasy VIII. Mas lá está, o Final Fantasy VIII foi uma paixão pelo género dos JRPG, mas o Metal Gear Solid foi um jogo que eu esmifrei a demo que saiu na revista oficial da PlayStation com um amigo. Nós passávamos sempre a demo de um para o outro, até finalmente o jogo sair. E como eu vivia ainda nos Açores e não havia lojas de jogos, olha, o jogo só vem daqui a uns meses, queres outro? Eu disse, não, eu quero o Metal Gear. E assim que o Metal Gear chegou à minha mão, tipo, é como se ele estivesse literalmente a jogar um filme. Eu e o meu pai já tínhamos visto
Pá, e os filmes de ação, os filmes dos Die Hard, mesmo os filmes do Steven Seagal, e tipo, finalmente está tipo, a jogar algo assim tão cinematográfico, a cena da prisão dos soldados todos a aparecer, lutar contra o tanque. Pá, Pá, não há ajuda-me. nenhuma coisa. Eu nunca joguei um Metal Gear. Vale a pena voltar a este? Há algum Vale. remaster? Qual é que é a Tens minha o opção? remaster. Tens o remaster na GameCube, no Twin Snakes. O pessoal vai te dizer que é demasiado oleodesco, com piruetas e coisas assim. Mas admito que possa ser difícil começares agora pela PlayStation por causa dos gráficos, por causa de clunkiness. Portanto, se fores jogar esse, eu acho que não ficas mal servido. Tens lá a história toda. E é Ok. muito mais bonito. É um jogo que faz frente a muitos jogos hoje em dia. I'm sorry. Mas O faz remake está diferença. muito mais limado, mas este tem qualquer coisa. Os gráficos deste têm qualquer coisa. É completamente diferente. Eu não acho Epá, isto feio. é Meu, isto é uns gráficos extraordinário. que tu na altura eram da business, mas tu olhas agora e pensas, pá, eles não têm olhos, eles não têm detalhe nisto e não têm detalhe naquilo, mas Porque é sombrio, é tudo sombrio, estás a É. perceber? E é, Sim, mas olha o detalhe também ali das texturas. Isto a brincar, Tem. a brincar. epá, acho que foi um jogo que eu recabei N vezes, porque tu tens um final com umas personagens, sem spoiler, um final com outra personagem, um final em que ganhas um tuxedo, e depois um final que ganhas X item, e depois tens sempre maneiras diferentes de jogar, ou com tiros infinitos, ou invisível. Pá, e o Kojima já na Bateu. PlayStation já brincava contigo, a cena de trocares o comando de slot ou lerem-te o cartão de memória. Na altura não tinha muitos jogos para me ler o cartão de memória, pá, mas, ou veres o código da Meryl na caixa do jogo. Hoje em dia, tipo, é diferente. eles gostam com isso no Metal Gear 4, porque já não tens slots, já não tens isto, já não tens aquilo e 1998, não é, André? 1998. exatamente. 1998. Eu joguei este jogo na demo primeiro, que veio com a revista da PlayStation, Exatamente. Olha outro, pronto. e depois peguei nisto, carreguei e fiquei louco. E depois, quando saiu, foi. Olha, foi um dos poucos jogos. O meu pai foi sempre fã do Super Mario, ainda tenho uma história gira para contar e depois conto noutra altura. Meu pai também, yeah. Mas depois, quando eu fui para a Super Nintendo e para a PlayStation, este foi um jogo que o meu pai interessou-se a ver, porque lembrava-lhe os filmes do Snake, do Plissken, que é o Escape from New York, yeah. Escape from New York e o Do Escape Carpenter, from não é? Yeah, exatamente. que há uma inspiração do Kojima, foi buscar a personagem para construir o Solid Snake. Por isso, há aqui coisas muito interessantes. Por isso, uma cutscene muito boa. A hora já vai aqui. Prometi hoje aos meus convidados que ia ser no máximo 40, 50 minutos. E já estou a esticar. Por isso, vamos Eu à rimo, segunda. eu quando vi rimo, pensei, está bem, ok. Vamos tentar. Vamos tentar. A vida é feita de experiências. André, só para terminar, o Metal Gear Solid é um jogo que tem cheio de cutscenes que até fazem sobreposição com tu a jogaste. Tens aquela cena com a Sniper Wolf na torre, um do lado e um do outro, e tens a cutscene e aquilo corta também a cutscene para começares o combate. E tens aqui uma série. Acho que é um jogo muito diferente, até porque cola as cutscenes ou à jogabilidade e que muda um bocadinho a perspectiva de cada um de nós, não é? Uhum. Por isso, vamos à seguinte, e a seguinte é aqui do André. Esta vão ser mais rápidas, vamos aqui pôr já. Espera, eu tenho que fazer um... Fazia uma pausa. Agora eu vou parar, agora sim. Agora Pronto. faz a contextualização. Spoiler. Isto é spoiler. Spoilers. Faço um pedido. Se vocês querem um dia jogar este jogo, não ouçam o que eu vou dizer. Está bem? A sério. Por favor. Quem eventualmente ouvir isto, por favor, acreditem em mim. Não ouçam o que eu vou dizer. Ok? Pronto. Então, esta cutscene destruiu-me, fez-me pousar o comando. É a única cutscene da minha vida que me fez pousar o comando e dizer, pai, eu não quero jogar. Porquê? A primeira vez que a gente chega aqui a esta sequência, enfim, nós somos esta personagem aqui, de cabelo branco, e nós estamos a tentar liberar o mundo dos humanos destes monstros, destas shadows, que querem, enfim, dar cabo dos humanos. O que acontece é que nós depois chegamos ao Shadow Lord, que é o senhor desta casa, enfim, deste sítio onde eles estão, e vencemos-lo. E depois voltamos a jogar o jogo. O que acontece é que quando voltamos a jogar o jogo, um senhor chamado Yoko Taro
pensou, se calhar eu vou apresentar informação por camadas. E, portanto, à primeira camada, à primeira run, nós não ouvimos nada do que eles dizem. Eles, os monstros. À segunda run, nós ouvimos. Porque depois, eventualmente, já não me lembro se é na terceira, se é na quarta, nós descobrimos que aquela personagem que está ao pé de nós, a Kainé, ela consegue ouvir o que eles dizem, consegue perceber o que eles dizem. E é aí que descobrimos o que é que significa o replicante e o Gestalt. Ora, os Gestalt, eu vou tentar não dizer asneira, mas os replicant, acho eu, são réplicas dos humanos que foram criadas para os salvaguardar de uma praga branca que existiu no início dos anos 2000 e que vem de outro jogo, que é o Drakengard. Nós, a nossa personagem, é uma réplica. Todos nós somos réplicas. As sombras são os humanos. Só que nós não conseguimos vê-lo como os humanos. E então, aqui é a primeira vez, nós estamos aqui alegremente a assassinar estas pessoas. São os últimos sobreviventes que estão a implorar para que não os matemos na segunda run. E depois, e eu peço-te para passares um bocadinho aí mais para a frente, aparecem umas bolinhas que fazem... Muito divertido. Até descobrires que essas bolinhas são os filhos deles, os bebés, que estão só a brincar. Mais E para a que frente. tu não... Sim, eventualmente passa depois disto e aparecem umas bolinhas muito fofas. Aí. Aí. E nós a vimos isto, estamos só a ouvir este barulho. É tipo... São monstros. A nossa personagem não ouve. A nossa personagem não sabe o que é que eles estão a dizer. Isto são crianças a rir e nós estamos a assassinar bebés. Literalmente bebés. É por isso que a Kainé não se mexe aqui. E nós não percebemos da primeira vez. Tens que jogar isto 3, 4 vezes para perceber o que é que está a acontecer. E esta narrativa por camadas fez-me, quando tu ouves os pais dizer, por favor, os meus filhos não, voltem para trás, eles não sabem o que estão a fazer, e eles estão alegremente a matá-los, porque acham que são monstros. Esta forma de contar histórias é impossível noutro meio qualquer. Isto só é possível num videojogo. E isto dói. Este jogo doeu-me. Eu não consigo jogar este jogo outra vez. Tem esta cena, tem a cena do lobo também destruiu-me por completo. Dos irmãos também. A dos irmãos, até a do rapaz da aldeia daquela coisa da areia. Qual? Dele se sacrificar. Ok. O do lobo é aqueles que se vão casar, não é da rapariga? É dos que vão casar. E nós descobrimos que os lobos são maus, querem atacar. Porquê? Porque os humanos deram cabo daquilo que era uma floresta. E nós não temos esse contexto que aquilo antigamente era uma floresta. Pá, este jogo... É bom, é pá. Estas horas também magoam-me muito. Eu acho que o único pecado deste jogo é mesmo só a jogabilidade. Porque como ele pede várias repetições para veres tudo... E jogar não é assim muito. Não é tão e bom para tu veres a Mortal última, Kombat. tu tens que ir fazer as espadas todas. E para teres as espadas todas, tens que fazer grind de dinheiro. E para fazer grind de dinheiro. Enfim. Custa. É chato. Custa, Mas já vale a percebi. pena. Tudo neste jogo custa. Mas tu sais deste jogo a pensar, pá, esta porcaria da guerra. Para quê? É de facto, é uma mensagem antibélica fortíssima, sem nunca te dizer que é uma mensagem antibélica. É mais um... Para que é que... E o Yoko Taro tem essa cena muito fixe de facto pôr a pensar na morte. Na morte, agora noutro sentido, no contexto da normalização da morte e do combate. E se faz sentido isso em prol da diversão, se nós não devemos pensar um bocadinho na consequência das ações que estamos a praticar, mesmo que seja no ecrã. E eu acho que pá, este jogo mexeu imenso. Não há se calhar um mês em que eu não pense volta e meia neste jogo. E que me lembro destas coisas, fico com uma dor na barriga e penso... Vais ouvir a banda sonora, choras um bocadinho. Às vezes, é do Shadow Lord, às vezes, quando chega à parte da caixa de música, ai, Bem, aperta-me ali. outro jogo da Square Enix e de 2010. Hoje é quase tudo da Square Enix. Só um que é da Konami, que é o Metal Gear Solid. Olha, tentei não ser só Final Fantasy. Não, mas é que o André também foi vocês é que escolheu, eu não dizia nada. Olha, estávamos a falar há bocado disso. Pois foi, até já podias passar este, porque já falámos, mas... Não, Agora vamos ver um banger, não é? Nós na altura, nos escuteiros, que víamos esta opening, toda a gente achava que isto era Rammstein, como o Carlos disse. Mas não era. Mas é muito parecido. É muito parecido. Isto era uma banda punk americana que estava em tour no Japão
e foram gravar por acaso. E eu para o programa do gameplay até fui à procura dele nas redes sociais e acho que agora já me encanta. Mas o claim to fame do cantor é mesmo, fiz a opening para o Final Fantasy X. Porra, tá bom, obrigado. Epá, mas esta opening Incrível. Para um puto impressionável como eu, é tipo, ok, o mundo está completamente a ser destruído. Now what? O que é que vai acontecer agora? Epá, isto era a verdadeira next gen. No sentido em que tu estavas a jogar PlayStation ou Mega Drive, enfim, se não tivesses meios, e de repente vias isto. Não havia como isto. Isto foi um salto geracional completamente absurdo. É verdade. E tens aqui muita informação, por exemplo, o pessoal ficou. O que é que eles estão a fazer? O que é que eles estão a jogar? O que é isto? Será que eu também posso fazer? Eles deviam ter lançado este jogo. E quando o jogo te deixa finalmente jogar Quidditch com toda a liberdade de um FIFA. Eu disse Quidditch! Quidditch. Blitzball. Estou a pensar no outro. Quando o jogo te deixa jogar Blitzball livremente, epá. Lá está, com uma das cartas do Final Fantasy deve ter passado horas e horas e horas aqui. Mas foi infelizmente estragar um jogo na sequela. E pronto. As pessoas está quase a acabar. Se quiseres, também faltam 20 Sim, segundos. porque agora é o pontapé Falcão. O pontapé Falcão. O Jet Shot número 2. E depois mas não há um, não, que é para as pessoas irem ao estádio. Pá, e esta cena de tipo, estás a começar e o mundo está a acabar. Tu começas com o mundo a acabar, literalmente. Uma cena natural, ou seja, nos outros é tipo explosões ou monstros, e aqui tens tipo estes raios, mas é água. A água tem aqui, a cena da natureza tem aqui um poder super grande no jogo todo. De facto de pôr. São bem para o inglês, é humbling. Respeitar a água. Isso podia ser Hemingway, se ele gostasse. E tu também tens aqui uma amostra quase do poder da Next Gen, que é quando o Sin, nesta sequência, manda as suas camas, o jogo muda tipo seamlessly e tu começas logo no combate. Quase sem loads. E tu és presenteado com um novo combate muito mais rápido, sem ATB e pá, muito mais frenético. Mexeu. É capaz de... É como lista. Next Gen mudou muito este jogo. Eu acho que podemos dizer que é o melhor sistema de combate de Final Fantasy. É capaz. Não. Eu lembro na altura de ter começado, quando joguei com o meu irmão, fez-nos impressão ao início, mas mal tu entras no ritmo, tu gostas, porque é suave. Nada é parado, por isso já não dá hipótese. É diferente. Eu acho que foi um jogo que me mexeu muito. E é estratégico. E quando tu começas a partir o jogo, ainda depois tens que partir o jogo para jogar para fazer a parte do endgame. E dá-te gozo. Os Dark Aeons, sim. Mas lá na altura tu não tinhas net, não tinhas net para nada, tu não sabias estratégias. Não, eu tive que andar à procura da cena do Thornberry. Era o Thornberry que tu tinhas que farmar para ter aquela a experiência, já não me lembro. Epá, não sei que tinhas de fazer coisas muito ridículas, como a cena dos trovões, as corridas, os trovões não, esquece. É por isso que eu não consigo jogar outra vez Final Fantasy X, é porque as borboletas. O Chocobos eu não consigo, isso destrói-me por dentro. Eu não fiz nada disso. O Chocobos foi no 7? Não, mas tu tinhas corridas nas Calmlands. Tens uma corrida e aquilo é uma corrida que é tipo, não é uma questão de skill, ou seja, tu não tens que jogar bem, tu tens que decorar exatamente qual é o caminho que tu tens que fazer e tens que fazer aquilo com perfeição, percebes? É one in a million, porque se tu tens que fazer menos de 5 segundos, acho eu. Acho que tens de ter mesmo de 0,00000 a tudo, que é apanhar uns bónus e lá está, decorares o caminho. E depois vem umas putas de umas gaivotas que não se desviam, estás a ver? Tu desvias-te e elas às vezes ou vão para um lado ou vão para o outro, mas não é no sentido normal, ou seja, está muito bem assim de repente. E tu não sabes o que é que lhe aconteceu. Eu não fiz nada disso. Então só recentemente é que eu comecei a jogar Souls e passar a minha frustração e agora estava em criança. Ok, fiz isto. Agora fiz isto. Ok, estou no 99. Não dou para esse peditório. Não, ou saltar a corda lá no 9. Não, esquece. Não, das palminhas, pois é muito complicado. Não. É assim, nós tínhamos bastante tempo e paciência quando éramos putos, isso é verdade, mas eu acho que não era tão sádico a esse ponto. Eu tentei apanhar uma vez os 150, quando era miúdo.
De facto, Mas lá estou está, meio não parentado. tínhamos mais nada para fazer, não tínhamos mais Pois não. nada. Não tínhamos que Mas pagar é contas. diferente, é diferente. Sim. E repara, há muita gente que não atinge os 70% dos Final Fantasy em termos de completion. Só hoje em dia com os guias é que tu tens noção daquilo que podias fazer e como fazes, etc. Epá, no 10.2 tens mesmo de usar um guia para teres o final perfeito, para ter 100%, supostamente. Repara, o 7, eu só quis uma coisa e consegui ao fim de não sei quantas horas de jogar com o meu irmão e ter ajudas de algumas pessoas já tinham conseguido, que era ter os cavaleiros da tábua. Acho que não Ixi, apanhei esse. é o summon mais forte, não é? Tens Mas de isso ter tens de ter o Golden Chocobo, não é? tens de fazer um farm. Aquilo é uma química toda que tu chegas a um ponto e estás para desistir, mas depois toda a gente diz: mas quando tens aquilo é a melhor coisa de sempre. E, Acho que é efetivamente, 100 conta. guias, esquece, não ia lá. É que não chegava lá nunca. Na altura ainda havia assim uns guias numas revistas, etc. Mas depois havia guias. Tinhas uma cena truques e dicas. Eu tenho esse Ui, livro mas do Final Fantasy X-2, mas depois eles uns que eram Aí umas é bem. bíblias. Eu tinha do Oddworld, Do dos Apes, do Ape, mundo, sim, do é. Exodus. Tinha o guia do Exodus e muito depois fixe. tinha o guia de outro jogo qualquer que agora não me lembro se era o Heart of Darkness, era uma coisa assim qualquer desse estilo. Mas que vinham os dois guias nessa revista e era o walkthrough, vinha com imagens e tudo, por acaso muito porreiro. Muito fixe. Bem, vamos Outros tempos. Vamos à outra. terceira. Esta é muito longa, por isso o André vai ter que explicar e depois vamos ter que escolher aqui uma parte. Eu? O André não. E a ópera. Eu também posso explicar esta cena. Eu preciso que o André explique. Esta é a que mexe mais comigo de todas. Epá, eu joguei o Final Fantasy VI, é um dos meus jogos favoritos, mas já foi depois de jogar muitos dos novos. Mas isto não é o meu vídeo, isto é o do Carlos, é o que falo. Pá, isto basicamente é. Eu também joguei isto em adolescente, quando comecei nas emulações, pá, não tinha Super Nintendo, e comecei a explorar mais o que eram os jogos que eu não tinha experienciado, por exemplo, na Super Nintendo. E como gostava de Final Fantasy, tinha jogado o 9, fui ver o que eram os outros Final Fantasy todos. E deparei-me com este. E quando comecei a jogar, tinha pá aí 14 anos, eu lembro perfeitamente disto. Foi a primeira vez que chorei com um jogo. Foi na cena da ópera. Esta cena da ópera não é emocionante nesse sentido, pá. Até aos olhos de hoje até é assim um bocadinho cringezinha, porque é tipo a nossa personagem é Celes, uma delas. Não é cringe que eu quero dizer, mas é simples, é um bocado básica nesse sentido, mas a ideia é que a nossa personagem, a Celes, uma das nossas personagens, fazia parte do Império e foge connosco porque eu já não lembro se ela está a ser torturada numa masmorra ou não. Tá. Isto significa que eu tenho que jogar o jogo outra vez. Ela está a ser torturada e é salva por uma das nossas personagens, pelo ladrão, o Locke. E ela, a dada altura, ninguém confia nela, só o Locke, porque tem problemas para resolver dele próprio, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas a dada altura chegam aqui a esta coisa da ópera e descobrem que o gajo que tem uma nave é doido por esta ópera e pela atriz principal, pela soprano, e portanto quer raptá-la, sabe Deus para o quê. Então eles decidem que, como ela é parecida com a soprano, olha, porquê que não fazes tu o papel? E então ela de repente, tu vês de uma forma subtil a personagem a sair daquele lado todo do Império e daquelas expectativas todas e a divertir-se pela primeira vez. Isto é o subtexto todo que eu retiro daqui agora em adulto. O que é que me fez chorar? Foi de repente de jogar isto e perceber que era um jogo de 1994 com uma porcaria de uma área de ópera composta. Isto que se está a ouvir agora não é uma remasterização. O Nobuo Uematsu escreveu literalmente ópera para um jogo de 1994 para um sound chip que não conseguia mais do que 10 canais, ou o que era de som, ou 8 canais, não sei. Isto é uma coisa completamente absurda. E aquilo foi tipo, porra meu, isto não são só jogos, isto é mais, isto é arte. E mais, tu tens de decorar, se não me engano, tens de decorar alguns diálogos da ópera e os movimentos, quando ela vai, pega no ramo e depois atira. Eu, quando estava a jogar aquilo pela primeira vez, joguei a versão da PlayStation e pensei, mas o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? E depois, por algum milagre, eu acertei todos os movimentos e tipo, porque eu estava parvo. Eu falhei. Eu estava parvo. E agora na versão... Tu jogaste o Pixel Remaster?
Ainda não. Eu queria arranjá-lo para a Switch, mas eles anunciaram enquanto eu dormia e quando acordei já não havia para comprar. Porque eles não gostam de dinheiro, sabes? Eles não gostam de dinheiro. É pena, pá. Eu não joguei, mas estive a ver o do Kefka, o último boss, a remasterização da música e também. Epá, E vi esta. eu tive o privilégio de ver o Distant World quando foram a Barcelona. Grande E sacana. esta ao vivo. Eu não tive o Ani Roth a dirigir. Há quem possa. Há quem possa. Mas esta, epá, assim, eu odeio viajar, mas quando eu soube que os gajos vão estar aqui em Barcelona em 2017, pá, fui ainda um bom grupo aqui de Portugal. Foi uma coisa mesmo Que muito fixe. linda. Muito, Porque muito nunca bom. vão vir aqui a Portugal. Não. Não. Video Games Live. Como é que foi ver isto? Eu chorei. Quando o tema do Cristal começou, eu chorei, literalmente. Eu estava com a minha namorada ao lado, que ela nunca jogou Final Fantasy, ela foi também como fazer turistar em Barcelona. Eu estava tipo sniffling quando comecei a saber aquela música do Cristal e depois começa a opening de Final Fantasy VIII, que já falámos aqui. Tens muitos temas de Final Fantasy VII. Acho que ouvimos pela primeira vez os temas do 15, com o coro também. Ou algum do 14. Pá, as músicas do Susan Calloway, tipo. Foi complicado. Eu digo-vos uma coisa, eu bateu-me muito quando o Ennio Morricone faleceu aqui há 2 anos, talvez, bateu-me mesmo muito, que era o meu compositor favorito. Eu não sei se me vai bater tanto no dia, quando chegar o dia do novo Uematsu, eu acho que aí não sei o que é que faça a minha vida. É o problema de crescermos, é que estes devs que acompanharam a nossa infância já estão... Yeah. É Se bem que mortos, o Sakaguchi está muito bem conservadinho lá no Havaí a fazer o seu surf. Então, e recebeu o seu dinheiro da Apple para não lançar o Fantasia em consolas. Grande sacana. Já jogaste? Não. Já jogaram o Fantasia? Não tenho Não. essa. Eu adorava, pá, mas não dá. Não vou comprar um iPhone só para jogar um Final Fantasy. Sim, é como aquela comprar uma Xbox para jogar o Final Fantasy XIII. Quer dizer, Lost Odyssey. Também eu. Não. Opa, olha, podíamos ter posto essas cutscenes aqui. Olha, troca as cutscenes que escolhemos e vamos pôr as cutscenes do Lost Odyssey. Sim, o Lost Odyssey, façam esse favorzinho. Se tiverem uma Xbox, façam esse favor. Deck. Dá para jogar na deck? Se tiveres o xCloud, podes jogar na deck. O Lost Odyssey, é sério? Ou podes por outras coisas. Mas Mas o Lost Odyssey, olha, para já lidar não com sei se há na funeral... Somália, mas se houver... Sim, podes lidar com funeral. Tens o tema de imortalidade e também da morte das pessoas que tu amas. E as histórias, pá. As histórias dos contos. Eu não costumo apanhar collectibles, porque eu acho que é tipo para encher chouriço, mas eu apanhei todas as short stories do Lost Odyssey. Assim que a primeira da rapariga, acho que a primeira que tu apanhas é da rapariga que morre, e eu chorei nessa e pensei, eu vou-te apanhar estas todas. É que não é só, imagina, isto não é só texto, isto aqui há toda uma mise-en-scène, porque o texto vai aparecendo devagarinho, a música vai de acordo com o que vai aparecendo escrito. Aquilo foi escrito por um romancista japonês na altura. Escreveu de propósito aquilo para o jogo. Pá, é belíssimo. É belíssimo. É que tu pensas, o jogo já tem uma história triste porque tu e uns quantos são imortais e tu vais ver um dos outros mortais a morrer. Mas depois os gajos pensaram assim, tipo o episódio 3 de Last of Us, como é que vamos lixar mais a vida a esta gente? Então vamos pôr em cada short story, não, sem spoilers, cada short story uma coisa deprimente. Basicamente as short stories é os 1000 anos da vida da personagem principal. Os 1000 anos, tipo, 1000 anos tens de ter uma data de histórias e tipo, lá está, como o Carlos disse, aquilo é tudo uma apresentação, aquilo não é simplesmente texto e tu vais fazendo scrollers, aquilo tem tipo transições, tem a banda sonora tipo, é majestosa. A música do mapa mundo, que não chega a tocar na sua totalidade durante o jogo, quando entram as flautas tipo, a meio, ou os temas vocais. É linda a música do tanto um remake agora, um remake não digo, mas um port, que o jogo aguenta-se muito bem. Este jogo precisava de um remasterzinho para limpar ali uma outra coisa só. Sério. Eu acho que isso fiz quase. Eu não quero mentir, mas eu fiz 99%, que só me falta um achievement, que é dos tesouros todos, que eu falhei algures um baú. Portanto, eu não vou voltar para lá agora porque. Eu bloqueei da altura porque este tem um spike de dificuldade assim meio tramado.
e eu não fiz grind e comecei a... Ao contrário dos Final Fantasy em que tu podes ir a fazer ataque, este tu obriga-te a perceber exatamente como é que os sistemas funcionam, e se tu não apanhas como é que aquilo funciona, Os anéis, yeah. ele bate também. O jogo, para além de ser bom nível de história, dá um spin no combate por turnos. Tens a cena dos anéis, tens a cena de as personagens imortais nunca morrem em combate. Só os mortais. Sério. Não, E a cena de passar... Pois é. Lost Odyssey, man, joguem. Está aqui dado mais uma coisa. Vamos para a última, para depois passares para a parte final do programa, que vamos rir bastante com ela. Por isso, isto é sério. Esta é que estavas a falar, certo, André? Sim. Eu juro que não sabia o que é que ia escolher. Há cutscenes que marcaram. Eu posso mandar muitas postas pescadas e picar o Carlos em relação ao Kingdom Hearts, que é preciso estar sob efeito para perceber a história, mas o Kingdom Hearts 1, para mim, continua a ser o meu jogo favorito da série. E se houvesse um... Também é o meu. Porque se acabasse aqui, já acabava bem, porque tu tens uma aventura completamente alucinada, tipo Final Fantasy e Disney, tipo... mas depois este final, e assim que eles quebram as mãos... Eu acabei este jogo quando saiu tudo no Game Pass e choro sempre nesta parte, mas sempre. Eu é com o Roxas no 2, quando tu lutas com ele. Estou a jogar e estou a chorar para a birranha. Com aquela música que dá, não é Dearly Beloved, é outra The Other música. Promise. Exatamente, porque o combate já é lixado e a música começa e depois começa a ficar tipo assim nublado. Eu perdi tantas vezes. Começo a sentir aqui um aperto, não é? Nós podemos malhar muito no Kingdom Hearts, que a história é confusa e é cringe, sei que mas há momentos de um bocadinho. Mas é tão boa. A história em si, o texto, não é muito bom. As vibes. Este jogo imagina, a narrativa de design, ou o design narrativo do jogo, é mesmo bom. Apesar desta brincadeira toda, é bom. No 2, tu choras nesta coisa do Roxas, porque tu martelam-te aquela música no início, nas 5 horas de tutorial, e a história toda dele, e quando tu chegas ali, a música explode pela primeira vez. Já tens tu 20 horas de jogo. É por isso que aquilo te bate tão bem, porque é o primeiro boss difícil que te aparece. Lixadão. Mas este jogo não é só da história, remete-me para tempos bons. Eu estava no secundário. É tão nostálgico, não é? Este jogo foi-me emprestado por um colega que já não fala imenso, mas eu comecei a experimentá-lo na casa dele. Chovia imenso nesse dia no Montijo. Eu lembro-me de ter ido com a minha mãe ao salão de cabeleireiro dela e depois ir para casa e depois ter ficado castigo por más notas e depois o meu pai tirar uma consola. Este jogo teve uma história tipo, tão boa, e depois finalmente recuperei a consola e acabei. Tipo, nós podemos ter backlogs imensos de jogos, mas há jogos que vão ter sempre memórias tipo, coladas, e este jogo... Bem... Queres chegar ao fim? Este merecia um filme. Este jogo merecia um filme. Bem feito. Atenção. Porque é muito fácil já tipo assim. Como é que eu posso enfiar aqui dicas sobre o Kingdom Hearts 4 neste filme? Não, tens um jogo no browser e depois vais ter isto, depois vais ter não sei o quê, depois uma marca de sapatos em que também tens lá tudo. A Disney poderia fazer... Isto pertence à Disney? Pertence à Disney. A Kingdom Hearts é da Disney, não é da Square. Eles têm bastante exigências. Espera, não. Espera aí, não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Assim, Kingdom Hearts pertence tanto à Disney que eles, para o 3, lixaram bem lixado. Com as cenas do Frozen, com a repetir partes na íntegra de vários filmes e... Se bem que o do Frozen não dá para não te rir no fim do Let It Go. Assim, aquilo é mesmo... O mal dos Kingdom Hearts a partir do 2 é que tens muito filler. Tens a parte do filler da Disney que, se fosse eliminada, não acrescentava nada, mas depois tens a parte mesmo sumarenta da Organization, que já é bastante boa. E o Kingdom Hearts 6 para mim foi pecado nisso, porque tu passas a primeira parte a fazer os mundos Disney. Só o Toy Story é que de facto avança um pouco a história. O Toy Story esse está bom, mas tipo o resto é tipo... Okay. Mas eu gosto tanto de explorar os mundos da Disney. São bons fillers. São bons fillers.
Sim. É a magia. Para mim a magia é essa, é andar ali nos mundos da Disney, estás a ver? Sim, isso é muito bom. É o fanservice lá está da Disney. Há pessoal que adora isso. Bom fanservice. É bom o fanservice, por isso é que o jogo teve sucesso. E Final Fantasy Disney. Eu adorava Final Fantasy, eu adoro Disney. O que é que não há de adorar aqui? O mundo do Dream Drop Distance, quando tu vais para o mundo do Fantasia, é o único onde tu não tens música original. Nem é da Disney nem nada. É música clássica. É a música do Fantasia. Tu ouves o bailado enquanto jogas. E eu não te consigo explicar a trip que é estás a jogar num mundo que é suposto ser um sonho, com poderes de como se tu flutuasses num sonho, ou som, eu já não lembro se é o quebra-nozes, o que é. Pá, é uma trip com um boneco grande com sapatos de palhaço. Epá, E tens não é aquele boss, o diabo gigante. sim, o Shermabog, também do Fantasia. Chernobog, Também está num, que aparece Que é no boss no 1. como é que se chama a música do Grieg? É All of the Mountain King, não é? Eu acho que já não vejo esse filme há imenso tempo. Eu sei que tinha na Disney Mas é Plus e isto. depois uma vez a dar. Isto Porque ainda mais tem bons momentos e set pieces. yeah. A parte do mundo dos piratas, tipo, a minha favorita, o pessoal odeia, é Atlântida. Por causa das músicas. Também gostas mas do Adoro 2? Atlanta. Do 2 Croc? melhorou imenso. E o Pooh, eu adoro o Pooh. O pessoal diz, pá, isto é que é sofrer, Eu vou fazer. também. Eu também. Choro sempre a jogar. É entrenecedor, é uma pausa de todo o drama. É tão doce, pá. É mesmo doce. E por causa do Kingdom Hearts descobri que muitas daquelas músicas eram as músicas de facto da Disney. Eu não sabia. Achava que aquilo era música do Kingdom Hearts. Pronto. Só depois é que. Espera, isto. Esta música é do Nightmare Before Christmas. Ok. Está bem, não sabia. É sério. O bom do Kingdom Hearts é que eu conheço imensa gente que não joga, mas que gosta de Kingdom Hearts. Porque se tu vais pela Disney e depois e a jogabilidade não massa. Tipo, eu posso odiar a história, não odeio, mas a jogabilidade é super divertida. É diferente. Foi um Final Fantasy bem trabalhado em termos de oferecer o produto dentro da mesma lógica. Bem, amigos, vamos para a cama, não. Espera aqui. Antes de irmos à parte final, só uns anúncios assim. Este podcast há de sair depois do 4º episódio. Isto não é um jogo em que o João Canelo vai queimar o programa todo, de certeza. Esse vai pôr incêndio, porque o último episódio. Eu acho que o 3º episódio vai. Eu estou a dizer isto sem ter ouvido o 3º episódio, mas eu acho que aquele coração vai emulsar. Não há. Tenho certeza que vão os três gostar daquele episódio. Eu acho muito difícil. Eu não vejo a série, mas tendo em conta o que é e para onde vai. Não vês a série? Não estou preparado para aquele drama. Ele está comigo, eu percebo. Não estou nessa fase, eu sei que aquilo vai-me doer todos os episódios, eu estou bem assim, obrigado. Vês devagarinho, depois vês tipo com algo assim de comédia para aconchegar. Não há comédia que estafa aquilo. Eu só comecei a ouvir o podcast do Isto Não É Um Jogo com o The Last of Us, porque eu não consigo estar a trabalhar a ouvir podcast, mas ouvi deste. E sempre que o Canelo diz que não gosta de X e eu gosto, fiz assim, pronto, vou desligar. Mas eu ouço até ao fim. Depois, o segundo anúncio saiu os Jogos do Ano, teve uma participação de várias pessoas, da Taça ver Jogos, o Chicken Split, o Super Gambit, o Enercast e o Glitch Gamecast, para quem gosta de ficar chateado ou divertir-se a ver os Jogos do Ano. Claro que a imagem que está logo é o Elden Ring, por isso o jogo do ano está escolhido, de certeza, para muita gente. Mas vão lá que vale a pena. Será ou não? Vão lá ver que vale a pena. E por fim, se gostam de ler coisas sobre videojogos, o Filipe Urriça tem feito um substack em que ele diz mais ou menos os textos mais quentes ou que vale a pena lerem ou que ele apanhou com atenção. Por isso, vão ao Twitter, para além de seguirem ao Twitter, que é o André e o Litch. E agora vamos para a parte final, que eu preparei aqui uma coisa para vocês, que é, eu quis fazer este podcast para pôr uma coisa nova. E agora deixem-me só ir buscá-la. Papel e caneta vocês precisam, porque eu preciso... Papel e caneta? Espera. Pode ser o Notepad? Pode ser o Notepad do Windows? Pode ser o Notepad do Windows, pode. Pois, espera aí. Não. Sim, papel e caneta, porque eu preciso ver que vocês não fazem patota. Caraças, eu não tenho caneta. Olha, pode ser telemóvel? Posso escrever no telemóvel e mostrar? Podes. Olha,
Aí está, novas tecnologias, vamos Olha, aproveitá-las. então pronto, deixa-nos aqui ver então o Word, pá. Pronto, já está Caraças, não estava à espera desta. tramado. Vocês estão a ver, certo? Sim. Ok. Espera. Não, não era a mim que vocês não. Opa! Está a dar. Aparece o boss time, Conseguem ver certo? assim, não conseguem? Conseguem ver o boss time, certo? Sim. Pronto. Aqui vem na a minha imagem, vem o quadrado que é vamos pôr as pontuações de cada um. E, para não dizerem que não levam nada daqui, dê-me só um segundo, quando isto não correr mal. Há sempre um prémio. Há sempre um prémio e o prémio é um Squirtle. Para vocês fazem o que quiserem com ele. Aqui tem. É o prémio da noite, fica aqui, assim, para vocês verem que ele não foge. Ok! Ok, papel e caneta ou Tem que telemóvel. participar mais vezes, tem que participar mais vezes. Vamos ver se isto não é como o programa do Hugo, depois a última curva foge, não é? Passa por baixo da câmara, vê se o pessoal recebe agora. Faz Sim, uma olha, batidinha. preciso daqueles telefones com a roda. Então, estão prontos? Sim. Ok. Então isto é muito fácil, eu vou-vos explicar sempre as coisas. A primeira pergunta vale 2 pontos se acertarem em todas as... Bem, tem que dizer os nomes e o apelido das seguintes personagens. Por isso, temos a primeira personagem, temos a segunda personagem, temos a terceira e temos a quarta. Vale 2 pontos se acertarem em todos. Se só acertarem em 3, não recebem qualquer ponto. Ok. Eu vou ser simpático. Se acertarem em 3, eu dou 1 ponto. Eu só sei. Só sei 3 mesmo. Também eu. Já está? Quer dizer, acho que sei. Acho que sei. Eu só sei mesmo de 3. Eu digo já. Eu não sei quem é a primeira. Eu também não sei quem é a primeira. É do Half-Life, não é? Ou não? É do Portal. É do Ou Portal. Portal? Não sei. Mas eu Bem, não faço então- ideia. É uma senhora. Então vamos lá. Vamos sempre uma a uma e vocês vão dizer. Então virem para cá. Eu não estou a ver porque quando tenho aqui a tela do Boss Time não consigo ver, por isso vou acreditar em vocês. Então, a segunda personagem, o nome, por favor. Kennedy. É o Leon. É o Leon Kennedy, não é? Ui. Não. Tens Leon S. Kennedy. Mas tens Leon S. Kennedy escrito? Não, só tem Kennedy. É para pôr o nome todo ou é só o apelido? Está ali Tu dizes nome eu. e o apelido, mas pronto. Ou o vá. apelido. Kennedy dá. Pronto. O segundo, vá. O É o terceiro. Samus. Chemas Arã. E tu tens Samuel Arã. Isto corrigiu para Samuel. Perdeste o ponto. Aceita, é justo. Não. Não tem culpa do Então, telemóvel. isto fica-se. Ok, fica e a sem- última? Pronto, é Isaac Isaac. Clarke. Eu não sei o último nome. Isaac Clarke. Não sabes? Não sabia que era claro, mas lembro-me que era por causa da ficção científica. Não é? Como eu Era pus, uma homenagem. como eu pus e ou, eu vou aceitar. Então, um ponto para cada um, para toda a gente ver. Um ponto para cada um. Pumba. Pronto, para ninguém ver cá aqui. Lá! É a grande produção. Então, agora vamos aqui a esta, que é de que jogos ou séries pertencem estas 3 músicas. Aliás, eu pus 3 para vos complicar a vida. Eu vou pôr a primeira, está bem? Eu vou parar a certa altura, porque senão ao ouvirem tudo também chegam lá nos ok. tempos. Bom. Estão a ouvir, certo? Não. Não, Não estão a ouvir? não. Se não der, troteia. Sim, Não. olha, boa. A tua pena. Ou subia. Se souberes assobiar. Já agora, espera aí, que isto tem que dar. Isto tem que dar. Tens de ter Senão- aquele cardzinho com voltamos dentro de mentes. Olha, isso é uma coisa para olha, isso é uma boa ideia para o futuro. Espera aí, que isto supostamente eu testei à tarde. Espera aí. Isto tem Mas que tu dar. ouves? Eu ouço, por isso vocês deviam estar a Se ouvir. calhar é isso. Se calhar está só a tocar para ti. Vocês são- Qual não? Mas se tirares os fones, em teoria, então dará nas colunas do teu computador. Pois, exatamente, olha. Não tens som. Não. Não. Eu-
Francisco, estás a ouvir? Estás em mute. Olha, um clássico. Clássico da pandemia. Sim. Espera. Já estás? Agora já estás-me a ouvir, certo? Sim. Agora já estão a ouvir. Ok. E agora vamos lá ver se está. E agora já estão a ouvir? Agora já estou a ouvir. É suficiente? Tenho que chegar lá. Sim. Vou passar a segunda, está bem? Posso passar a segunda? Dá-lhe. Uhum. Espera, desculpem que isto tem teclado às vezes. Bem, belas versões que tu foste aí buscar. Versões medievais. É suficiente. E a terceira e última. Porcaria para o teclado, pá. Isso é a versão do Postmodern Jukebox, não é? Mas tem uma versão. Agora não sei se disse uma grande asneira. Tem uma versão, não. Mas a banda existe, sim. Mas não sei se tem uma versão desta música. Bem, vocês já escreveram as músicas ou não? Um ponto por cada música. Espera aí, que tu ficar sem luz. Espera. Tá aí. Então, 1, 2. What? Não, e depois 007. What? Tu és fã do Metal Gear. Ai, é que parecia o início da música do James Bond. Tipo, ok, não, shit. Ok, Snake Eater. Yeah, fuck it. Não, esta é a minha stupid tex. Ganhou o Carlos. Neste momento, o seu está assim. Está bem? Bora, Squirtle. Ponto de vantagem. Seguinte. E esta foi mesmo burro. Ok, o primeiro jogo de Super Mario saiu em 1985. Conseguem dizer quantos jogos já saíram no total? Estão aqui todos? Como assim? Então, Como assim? e agora vou ser simpáticos. Eu dou 2 pontos se acertarem no número certo, por isso se derem completamente o número certo. Dou 1 ponto se acertarem numa diferença entre mais 5 ou menos 5 anos, 5 jogos, e dou 0,5 pontos se acertarem uma diferença entre 10 ou mais 10. O que é que tu contas como... Espera aí, antes disso, Então o que é que vamos tu contas pôr assim. como jogo de Super Mario? Está a contar spin-offs? Exatamente. Eu tenho aqui jogos principais relacionados, que são spin-offs, ports, remakes e compilações. Aí é bem. Sei lá. Epá, agora não sei. Eu sou uma lenha. Cerca de 195? É a tua resposta ou só estás a tirar para o ar? Estou a tirar para o ar. Sei lá, imenso. Se conta tipo spin-offs, os ténis e os golfes e os karts e os makers e Vou tirar um número. o RPG. Atirem o número. Mas escrevemos? Escrevam, se faz favor. Ok. Ai, que o meu teclado está a desaparecer. Já está? Tá. Vira. Ok. Deixa ver. Oi, espera. Ui, ninguém leva pontos. São Quantos? 49. 49. Ok. Só. Sim, 21 principais, 6 relacionados, 14 ports, 9 remakes e 2 compilações. Olha. Então, mas Marios Parties, Marios Ténis, isso não conta? Deve ser muito mais. Eu fui ao Wikipedia oficial deles e depois eu fui ao site e estava lá este número mágico. Epá, pensava que era muito mais. Talvez Então. eles não considerem alguns jogos daqueles que nós consideramos e eles não consideram, por alguma razão. Tens 2 Mario Rabbids? Ok, pensava que eram muitos mais. Também eu. Agora, a Software tem oferecido vários jogos e muitos diferentes. Não está aqui o Elden Ring, por isso eu vou-vos mostrar aqui uma série deles e vocês têm que pô-los pela ordem correta, está bem? Por isso. Esta ronda é do André. Espera aí. Olha que não... Vale 1 ponto, por isso o André, se tu não acertares leads, o André no máximo... É por ordem correta de...
exatamente. cronológica, é isso? Exatamente. Por isso, do mais antigo para o mais Ok. recente. Dá-me um bocadinho que isto demora a escrever. Sim. Ah, Espera aí. Ai, caraças. Eu escrevo Dark, ele mete sair. Eu tenho dúvidas em relação a 2, mas eu acho que está. Também eu. Falta aqui o Dark Souls de kart. Quando estiverem prontos, Dark sigam. Art. Sim. Posso? Estás, Espera aí. Litos? Estou. Siga. Oi? Vamos ver. Então. Demon's Souls, Dark Souls. E deixa o André, espera aí. André, vira um bocadinho melhor para cá, porque eu acho que. Ui. Agora vou para a ordem, vocês vão ver. Vamos lá ver. Eu sei que o Sekiro saiu em 2019. Para já está tudo Ok. certo. Os dois, certo? Ok. Tudo certo até aqui, calculo. Ok. Eu acho que é agora. André, não tens assim, pois não, André? Não, eu tenho o Sekiro e o Dark Souls 3 ao contrário. Mas o Litos tem a forma correta, não tem? Então tem, Acertei. ganhou ele. Tem? Porque eu fiz a análise do Sekiro em Aí é 2019 e achei que o Dark Souls 3 saiu depois. Espera aí. Ok. Isto foi mesmo por sorte, porque eu achava que o Dark Souls 3 tinha sido o último antes do Elden Ring. Foi em 2016. Ok, isto aqui tinha um trailer e eu vou tirar outra vez. Eu não sei se é suposto The a gente civil ouvir. war in Shadaloo may have reached the turning point. The capital has just fallen. In December 1994, the forces of freedom will face a power-mad dictator in a struggle for the of the world. Grande filme. Pronto, e ficamos por aqui. Antes que alguém tenha aqui Amigos, deste filme do Boa pergunta. personagem que não entrou no filme, que já tinha saído nos videojogos. É uma única personagem. Espera, dos videojogos qual? Do Street Fighter 2? Do Ou estamos a contar com por um isso, também? Por isso, até o Street Fighter, até sair o filme, que foi feito em 94, há uma personagem que falhou o filme. E foi discutida para entrar no filme, mas depois, porque não arranjavam um ator, agora já estava a dar mais ajuda, por isso foi-me calar. Por isso, há aqui uma personagem, por favor, diga o nome dela. Se Não souberem. tenho a certeza. Eu não conheço nada de Street Fighter. Não tenho a certeza. Eu já não vejo o filme há muitos anos, desde miúdo. Vale 2 pontos esta. O Blanca aparece, só que não parece verde. Pois, Não era di- aí que eu estava- André, não diz ajudas. Será que ele não está só a dizer isto para. Ai, O Lito já vai na frente com 2 pontos e tu ainda queres oferecer mais pontos. Mas... Não, eu se joguei mais de meia hora de Street Fighter na minha vida, eu não se faço ideia. Vamos lá. pá, eu estou entre dois. Eu passo, eu não sei esta. Estás mesmo? Passo, eu passo. Ok. Então, Lito, tens hipótese de levar aqui uns pontos para casa. Então vá. Eu escolho o Honda. Não, o Honda aparece no filme. Pois, é o Então é Dish que é? Change É o of Balrog. Channels. Não, Balrog também aparece no filme. Pois aparece. Então quem que é? Fei Long. Pois não parece não. O Fei Long não aparece.
Eu nem faço ideia quem seja, nunca vi mais gozo. Se forem rever É o Bruce filme, Lee. exatamente, se forem rever o filme, o Guile tem um capitão, um comandante ao lado dele, não é um comandante, é um ajudante dele, o assistente. Esse ator supostamente inicialmente ia fazer de Rio, mas como ele não fala muito bem inglês, passou para assistente dele e a ideia era metê-lo como Fei Long, mas depois a coisa não correu bem e o Fei Long foi retirado do filme. Aí tem um side story. Não faço ideia quem seja a personagem. Ok. A seguir temos um bocadinho de Pokémon para vocês. Eu quero... Já perdi também. Não me lembro. Mas bora. É assim, é fácil. A pergunta é, o Indigo Plateau, por isso é a primeira liga que eu acho vai e perde, efetivamente, ganha 2 combates e depois perde no terceiro. Eu quero que vocês me digam os 5 Pokémons que ele mais utilizou. E vale 1 ponto. Se vocês me disserem os 2 Pokémons extra, que toda a gente se esquece, que ele utilizou nessa primeira liga, ganha mais 2 pontos. Por isso isto vale 3. Quantos é que ele utilizou no total então? São 7? Ele usou 7. Ok, então acho que chego lá. Eu tenho amor por Pokémon, portanto eu não faço ideia. Usou que é o Charizard e o Pikachu? Eu não me lembro se ele já Não tinha diz ajudas, homem! Eu não sei, eu passo esta. Força, Carlos. Olha, tu gostas. Escreve, porque podes acertar no 5 e ganhar 1 ponto. Espera aí, então deixa-me escrever qualquer coisa. Não me lembro se ele usa este. Eu acho que vou falhar. Mas vá. Já estás, André? Já tenho as minhas apostas. Só uma imagem bonita para vocês. Eu não quis pôr para não dar ideias. André. Espera. Foda-se. Não, isso é Digimon, homem. Eu sei que fizeste propósito. É feio. Eu não sei, eu não conheço nada de Pokémon. Litos, vira para cá. Vamos ver. Então, Pikachu está certo. Taurus não está certo. Não usou o Taurus? Não usou o Taurus. O Taurus entra na liga seguinte. Mas isto é sério o jogo. Espera. Kingler, espera. Charizard, Muk, Bulbasaur, Snorlax. Não. Estiveste tão perto, homem. De ganhar pelo menos 1 ponto. Então, Pikachu, Charizard, Bulbasaur, Squirtle, Pidgeotto, Krabby e Muk. Ele não tinha evoluído. Não, mas eu vou aceitar Kingler porque o Kingler evolui a meio da batalha. Por isso, quantos é que tu tens? Então, se eu dizer Kingler e o Muk, quantos é que tu tens? Já ganhou, pá, já ganhou. Espera, Pikachu. Ele usou o Snorlax? Não. Então enganei-me em 2. O Snorlax e o Taurus. Mas tens o Bulbasaur? Tenho o Bulbasaur. E o Squirtle? O Squirtle não. O Pikachu? Tenho o Pikachu. O Charizard. Então, tens 1 ponto. Oi! Então, mas espera. Mas eu não estou maluco. Há uma liga em que ele usa estes. Sim senhor. O Snorlax e o Taurus e na liga seguinte, se não estou em erro. Ele tem aquela manada de Taurus que apanha sem querer. Falta o poder da amizade. Então é naquela luta contra o outro que também tem um Pikachu. É aí. Pronto. Acho que sim. É a única que eu me lembro. Ele até tem mais. Aliás, os Taurus são desta primeira temporada, eu digo Platão, mas ele não usa nos combates. E só a seguir é que usa por existência do Oak, que é a única pessoa com inteligência naquele mundo. Ele e a mãe dele, mas pronto. Ok, as live actions trazem por vezes dissabores. Quem são estas personagens e de que filme pertencem? Ok, esta já tinha hipótese. Que nojo. Queres em português ou como é que queres dizer? Sim, portanto faz. Ai, que horror. Vale 2 pontos esta. Quando estiverem, digam. Espera aí. Ai, que eu não sei o nome do outro do lado. Eu sei quem é e não sei o nome. Esta finalmente algo com que eu Eu não sei o nome. Pá. Eu posso ter a série, certo? Não, pronto, o André sabe perfeitamente quem é. Isto é do Full Metal André, Alchemist. aceitas? Eu não sei. Não conta com ponto. Não conta com ponto. Eu não sei o nome da personagem. Ok, sim, é do Full Metal Alchemist, exato. Já me lembro do nome da personagem. Já? Não me lembro do sobrenome. Preciso de sobrenome? Precisas. Então, pronto, deixa estar. Ok, André e Litos virem para cá para ver.
Exatamente. Edmund. Edward Elric, de Fullmetal Alchemist Live Action. Edward, tens razão, exatamente. Agora estava a tentar. Desculpa, mas o André tem ali errado, não é Piccolo coisa nenhuma, é coraçãozinho de Satã. O que é isso do Piccolo? Qual é o último nome no Piccolo? O filme É Satã? É? Não, é Daimao. Ai, não faço ideia. Eu só vi Dragon Ball em português, Ok, mas sei que este é o Piccolo. última pergunta. E é assim, agora vamos só olhar para as pontuações. Então, o André tem 3, 5 pontos. O Luís tem 4, 5, 6. Por isso há aqui uma diferença. Ele já ganhou. Está renhido. Esta não faço ideia, meu. Ok. Por isso, eu vou-vos mostrar. Espera. sei. Eu vou-vos mostrar hipóteses. Ok, certo. Esta vale 1 ponto. Ok, estamos. Espera aí, Vamos? espera aí. Eu vou dizer um ao calhas que eu só... Pensa bem, pensa no nome das outras personagens todas. Sim, Chegas lá. sim. Tá? Tá. Ok, mostra. Vamos lá ver. E é Rockman. Muito bem. É porque ela é a Roll, o vilão é o Bass e o cão é o Treble. Eu pensei que o Rockman fosse um vilão, algo assim. É, E pronto. o jogo é puns de música. Eu tinha um Decider. Este Decider fica para um futuro. Ele já ganhou, Mas já agora. Mas já agora Não, podemos fazer. isto fica para outras pessoas. Pronto. Não é, mas então sem vá. pontos. Pronto, bem, fazemos então. só. Então vá, pronto. Ah. É um ponto por cada. Se acertarem todas, recebem 2 pontos extra. Por isso, isto pode valer o 6 no total. Então, peraí. Se o Litz acertar e dizer que isto ainda está a valer, fazemos a valer. Se Está a não, valer, já está a não. valer. Por mim está Está a a valer. valer. Está a valer. Ok. Está a valer, Está a que assim que valer. é giro. O que eu quero é o jogo que pertence. Atenção. Eu estou a ver aí um gatinho muito fofinho. É o meu, está a ser chato. Está com os É unhas. hora. É hora. Já é a hora de ir para a cabelo, está a ser chato. Está a dizer ao chaval, olha, eu quero ir para a cama, está bem? Vê lá se despecha disso. Então, Quando tiver, digam. ora, segundo não sei o que é. Portanto, vou já para o terceiro. Não vou responder ao segundo, ok? Está bem. Eu não estou a ver qual é qual é a última. Ah, pera. A última eu tenho uma suspeita por causa do apresentador. Apresentadora? Tenho uma suspeita. E eu disse, se calhar... Então, mostramos já? Não, já tem aí os 4? Ok. Vou tirar uma ao calhas para o segundo, a ver se tem Então, certo. ok, então vamos lá. A primeira, por favor. É para mostrar? Ok, vamos ver se vocês estão corretos. E estão corretos, exatamente. Muito bem. What is a man? Esta Castlevania. Muito bem. Então, e a segunda, já agora? Da Last of Us. Ah, É ok. da- Eu pus Elden Ring, pronto. É da Comic Olha. dela, se não me engano. Exatamente. Ok. E a terceira? Da Legend of Zelda. É o Ocarina of Time. Ocarina. Foi perder então. Muito bem. E a última? É Bloodborne? Final Fantasy X. Espera aí. O André acertou todas? Não. Eu só pus da Legend of Zelda, não pus Ocarina. Não, mas eu acho que conta. Eu acho que é justo Conta. contar. Mas sabias que era da Ocarina? É a Navi. Portanto, a Navi Mas está sempre a Sabe chatear. o nome, portanto. sabe o nome, sabe que é Ocarina of Ocarina. Time, pronto. Mas mim esta não conta. conta pontos, porque esta só o Decider, o Carlos ganhou, ele é muito mais fã de Pokémon do que eu, portanto faz mais sentido ser ele a ganhar o score. Espera aí, mas... Carlos, tu acertaste quantas? 2? Acertei o Castlevania e o Ocarina of Time. Ok, deixa-me fazer já a contabilidade, porque pode ter ficado empatado e ninguém leva nada para casa. 4. Olha, fica aí o Squirtle. 7, Muito 8, bem. 9. 6. Não, 8, 9. O André supostamente teria ganho com este Decider, mas como isto já tinha sido decidido antes, tem que... Eu- Opa, Carlos. mas eu acho justo ganhar o André. Atenção. Não. Fazemos assim, para ninguém ficar chateado, porque o André teve um Decider fantástico, Eu tenho essa t-shirt. receba um prémiozinho extra. Pronto. Está aqui. Opa, ninguém sai daqui. Ninguém sai Ah, daqui. mas um Gogeta? É um Gogeta? Ninguém-
É, sim, senhora. Olha que bem. Põe Ai, por baixo da mas- televisão, vai que eu recebo aqui. Pronto, Assim, já viste os portos da Madeira para aqui? Assim é muito mais fácil. pronto. Por isso, pontuação final foi bastante boa. O André acabou por virou isto do avesso. Não virei nada. Ele ganhou justamente. Por isso, amigos, a hora vai muito longa. Vocês, um de nós pelo menos é pai de família. E eu Eu sou. agradeço. Vocês querem dar umas palavras finais deste primeiro programa que participarem, das cutscenes e deixar uma mensagem positiva para a malta em casa? Quero deixar uma mensagem ao João Canelo, que é para ter calma nos próximos podcasts. E por me deixar escrever no Glitch, que ele é um santo. Isto chama-se facto, manteiga, coitado do homem. minhas pessoas. Sim. Coitado Lich. do homem. Olha, foi muito giro isto, foi muito divertido. Obrigado por teres tido esta ideia. Vou querer ver os outros e os próximos quizzes, vou estar a responder em casa. Eu gosto muito desta parte das perguntas. E se quiserem, mantenham-se atentos àquela página que eu deixo mais ou menos adormecida. Quem sabe ela não vai acordar. Eventualmente ela já esteja acordada quando isto sair. Qual? O Mesa para 2? Opa, isso- Será só mesa para dois? Mas o Mesa para 2 ao vivo. Está bem. Calma. Agora, não? Mesa para dois, podemos os dois ir a uma mesa para dois. Olha, pronto. Mas sem micros. Muito Micros. bem. Isto é piada, o pessoal tipo, ia falar de jogos e podemos fazer o jogo das palavras só com jogos, como ele está aqui a fazer o quiz. Muito bem. Sim, senhor. Isto foi uma boa novidade para terminar o programa. Muito bem. Foi. Eu agradeço muito aos dois por terem vindo cá. Podem ir atrás do André Pereira e do Lich pelo Twitter. Não é stalking. Podem ir lá visitar e ver as suas pessoas. Por isso, sigam. E temos um grupo muito giro no Discord do Isto Não É Um Jogo. Vale a pena entrarem se tiverem. Se forem santos, gostarem de se divertir. E vale a nada pena para ouvirem o Isto Não É o Jogo, by the way. Exatamente. Que é à vontade o melhor podcast, pelo menos sobre cinema não me vou esticar porque não ouço os outros, mas sim. a comentar semana a semana o Last of Us é decididamente o melhor podcast em Portugal. a Sem fazer. qualquer arrogância. E sem qualquer arrogância. Atenção. Que é uma coisa que hoje em dia, quando as pessoas comentam cinema e séries, depois vão muito para aquela área do... Apesar de ter lá o David Fialho, pá, que é um convencido, agora ganhou uma competição mundial de fotografia digital, enfim. E merece. E foi belíssima. O que é tirar screenshots de jogos, meu? Vai receber. E trabalhar. Por isso, muito obrigado por Muito terem bom. vindo e vemos numa próxima. Estiveram aqui com o Carlitos e com o Blaze. Vemos aqui no outro programa e espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau. Tchau, beijinhos. Tchau. That's your girl going crazy.